Crônicas 11. Davi torna-se rei de Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. O Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará Israel, que o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi, do rei Davi em Hebrom, onde Davi fez um acordo com elas diante do Senhor. Assim, ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi conquista Jerusalém. Davi e todos os israelitas marcharam a Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi primeiro, por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por esse motivo ela foi chamada de cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade em volta da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. Assim, Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os principais guerreiros de Davi. Esses foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que com todo o Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Essa é a lista deles. Josobeão, um equimonita, chefe dos oficiais, foi ele que, empunhando a sua lança, matou 300 homens em uma mesma batalha. Depois Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para a batalha. As tropas israelitas fugiram dos filisteus, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles a defenderam e feriram os filisteus. E o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando o grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do batalhão do 30 foram encontrar Davi na rocha que é perto da caverna do Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: Quem dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna de Belém e a trouxeram a Davi. Esse, porém, se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida. Como eles arriscaram a vida para trazer água, Davi não quis beber aquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com a sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi honrado 2 vezes mais que o batalhão dos 30 e tornou-se chefe deles, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, que era um corajoso soldado de Cabzeel, que realizou grandes feitos, matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe. Em um dia de neve, desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 5 côncavos de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com apenas um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Estes foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca foi incluído entre os 3 principais guerreiros. Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sasmote de Haror, Relês de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Rusate, Ilai de Aoi, Maaraí de Netofate, Heled, filho de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbom, os filhos de Razem de Gizom, Jonatas, filho de Sage de Harar, Aião, filho de Sacar de Harar, Elifal, filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aías de Pelon, Resro de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, filho de Natã, Mibar, filho de Hagri,
Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Garebe de Jatir, Urias, Oitita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do batalhão dos 30, Hanã, filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Astarote, Sama e Jeiel, filhos de Rotão e Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joal, seu irmão de Tis, Eliel de Maave, Jeribai e Josavias, filhos de Onaão, Itma, um moabita, Eliel, Obed e Jaaziel de Mesoba. 1 Crônicas 12. Os aliados de Davi. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como com a esquerda. Utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aiezer, chefe deles, e Joás, filho de Semaá, de Gibeá. Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú de Anatote, Ismaías de Gibeon, um grande guerreiro do batalhão dos 30 e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade de Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias de Harufe. Os coraitas Eucana e Cias, Azarel, Joézer e Jazobeão. Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns se aliaram a Davi na fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro. Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo e Eusadabe o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Todos estes de Gade eram chefes de exército, o menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos que moravam nos vales, a leste e a oeste. Outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi na fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vieram em paz para me ajudar, estou pronto para me unir a vocês. Se, porém, querem me trair e entregar aos meus inimigos, uma vez que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus dos nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus, porque os seus governantes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: Pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para o lado de Saul, seu senhor. Esses foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziclag: Adna, Josabade, Mediael, Micael, Josabade, Eliú, Zitletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e líderes no exército deles. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Outros soldados se uniam a Davi em Hebron. Esse é o número de soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebron para lhe entregar o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, 4.600, incluindo Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens. Isadoque, um jovem valente guerreiro, com 22 oficiais da sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos nos seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000 indicados por nome por fazerem Davi rei.
Da tribo de Issacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveria agir, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naphtali, 1.000 oficiais com 37.000 homens armados de escudo e lança. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Aser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. Do leste do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Todos esses eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebron totalmente decididos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Todos os outros israelitas também tinham o mesmo propósito de constituir Davi rei. Eles ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram-lhe muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uva passa, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia uma grande alegria em Israel. Glórias a Jesus.